Isto é Mundo Roxo, o espaço que acompanha sua transformação integral e oportunidade de ouro para estar mais próximo da OmniLife. Bem-vindos! Cada sistema y órgano cumple una función muy especial en nuestro cuerpo, y uno de los sistemas más importantes, sin duda, es el digestivo. Nos permite nutrirnos y abastecer a nuestro organismo de todo lo que necesitamos. Justo en nuestro organismo habitan hasta 100 billones de bacterias benéficas que nos ayudan a digerir nuestros alimentos y protegernos de enfermedades. A esta comunidad de microorganismos se le conoce como microbiota intestinal. La microbiota puede adaptarse y cambiar ya sea para bien o para mal, dependiendo de nuestros hábitos, como la alimentación, estrés, ejercicio, etc. ¿Sabías que 3 de cada 10 personas presentan problemas digestivos como el estreñimiento debido a una microbiota poco saludable? Es por eso que es de suma importancia balancear nuestra alimentación e incluir nutrientes esenciales para cuidar de nuestra microbiota intestinal. Aprende más con nosotros sobre la microbiota y cómo suplementarte adecuadamente. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no seu programa Mundo Roxo com uma conversa sobre nutrição. Eu estou muito contente porque hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que são as dicas para cuidar da nossa microbiota. Este é o último programa deste ano, 2023, e nós vamos fechar com esse tema que é bastante importante. Como sempre, eu estou muito bem acompanhada de Sara. Olá, Sara. Olá. Sim, o último ano, não? O último ano desses temas de nutrição. O próximo ano vem com tudo, com mais temas, com mais informação que interessa a todos e que vai nos ajudar muitíssimo para o nosso crescimento, tanto em conhecimento do nosso produto e que nós gostamos tanto. Isso, Sara, e preste atenção. Neste mês de dezembro é quando nós deixamos esse tema do cuidado do nosso sistema digestivo. Por quê? Porque é o mês, eu acho, que como há diferentes festas ou festejos, provavelmente, também estão as férias, provavelmente é o momento que consumimos certos alimentos ou quantidades de alimentos que nós não fazemos normalmente durante o ano. Às vezes temos compromissos sociais, nos reunimos com a família, ou é um pretexto somente para fazer jantares mais abundantes, não? Ou refeições mais abundantes. Talvez nesse mês nós podemos afetar mais nosso sistema digestivo. Então, por isso, nós temos aproveitado que chegamos a dezembro para poder falar sobre isso. E nesta ocasião, mais do que falar sobre todo o sistema digestivo, no ano passado nós vamos nos focar na microbiota, que talvez nós já escutamos, nós sabemos mais ou menos o que é, mas não sabemos como é afetada, nem o que fazer para restabelecê-la e que isso tem uma consequência ao nosso favor, que é um bom cuidado ao nosso sistema digestivo. Então, eu não sei se você possa nos falar sobre o que é a microbiota intestinal. Talvez não sabemos muito bem o conceito, não? Bem, isso. Não sei se vocês se lembram, faz alguns anos conhecíamos esse conceito como flora intestinal. É a mesma coisa. Tem poucos anos que foi adotado esse novo nome, um pouco mais correto, porque uma microbiota é uma comunidade de micro-organismos, seu próprio nome diz, micro-organismos vivos. Vamos ver na próxima imagem. Que tem um benefício. Esses micro-organismos são principalmente bactérias, mas bactérias boas, não? Às vezes usamos a palavra bactérias e pensamos que é ruim. Na verdade, há bactérias boas e quantidades adequadas, e bactérias ruins ou patógenas são aquelas que nos causam infecções. Nossa microbiota precisa ter essas bactérias e esses micro-organismos para funcionar, para que nosso corpo tenha certas necessidades que
vai dar um benefício ao nosso sistema digestivo e a outros sistemas também, porque o sistema digestivo está conectado com o sistema imunológico e ao nervoso, mesmo que não pareça. Esse sistema, ou essa microbiota intestinal que está dentro do nosso sistema digestivo, principalmente no nosso intestino, nos ajuda principalmente a 3 coisas, que seria ao crescimento corporal, na etapa de criança e adolescente, no desenvolvimento da imunidade e na nutrição. Mais adiante, nós vamos desmembrar toda essa informação para que fique um pouco mais claro. E quais são as funções da microbiota intestinal? Na próxima imagem, nós vamos ver. São várias e são muitas, mas vamos nos focar nas principais, que seriam, principalmente, protege o nosso organismo contra bactérias ou contra micro-organismos patógenos. O que quer dizer isso? Que nossas bactérias boas que estão na microbiota nos defendem contra aquelas bactérias que são infecciosas e que querem adoecer nosso corpo. Temos que ter uma microbiota adequada para que nós não adoeçamos. Por isso dissemos que a microbiota faz parte do nosso sistema de defesa. Outra de suas funções seria a absorção de nutrientes. Estas bactérias nos ajudam a que possamos digerir nossos alimentos e possamos absorvê-los de forma adequada. Sem eles seria muito difícil que chegasse à nossa corrente sanguínea e que todo o nosso corpo fosse nutrido. É muito importante. Algo interessante também é que ajuda a produzir compostos bioativos a partir dos alimentos, compostos como as vitaminas do complexo B e a vitamina K. Outro também bastante importante, a fermentação de carboidratos para gerar energia. Exatamente, não, sobretudo carboidrato de cereais integrais, leguminosas, frutas, vegetais, porque eu não sei se vocês sabiam, os açúcares, sobretudo os açúcares refinados que nós encontramos nos alimentos ultraprocessados, faz o que se chama disbiose, faz um desequilíbrio na microbiota, faz com que não cresçam adequadamente. Então, de preferência, sempre optar por carboidratos saudáveis, que são aqueles que vão nos dar um benefício à nossa microbiota intestinal. E a última, mas não menos importante, ajuda a regular o armazenamento de gordura do que nós consumimos e ajuda a armazenar essa gordura no nosso corpo. Por isso é indispensável para o metabolismo. Ultimamente, tem-se feito muitos estudos a respeito e tem-se visto que as pessoas que têm uma microbiota saudável está muito relacionada a um peso saudável, o que quer dizer que aquelas pessoas que provavelmente têm problemas para ter um peso um pouco mais estável ou saudável, pode ser que aí também tenha algum problema em sua microbiota intestinal. Por isso é muito importante ter sempre estável. Há alguns dados curiosos que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Não sei se você poderia comentar isso, Sara. E algo do que você estava comentando, que eu acho que é bastante importante, a microbiota sempre a relacionamos com o sistema digestivo, não? Agora, você pode relacionar com o sistema imunológico para que vejam, porque muitas vezes você diz, se você não tem seu sistema digestivo adequado, você também pode adoecer, mas também há uma relação muito importante com o sistema nervoso. Então, se você não está vendo o teu sistema nervoso, você pode afetar teu sistema digestivo, a parte da microbiota ou ao contrário, ou seja, é um canal duplo aberto. E se pensamos quantas vezes nós temos um estresse muito forte, nós não temos uma dor de estômago, uma emoção muito forte, ou seja, algo emocional, que é parte do sistema nervoso, mas repercute que nos dê uma diarreia, uma prisão de ventre, uma dor no estômago, gastrite também. Então, todo o nosso sistema, nós temos que lembrar, porque fomos falando ao longo desses 12 meses sobre os diferentes sistemas, sempre estão conectados. E, nesse caso, há 2 muito conectados, o sistema imunológico e o sistema nervoso, com a nossa microbiota. E dentro dos dados curiosos que nós temos, é que nossa microbiota, o nosso intestino pode chegar a pesar até 2 quilos. Me surpreendeu muitíssimo quando eu vi esse dado, porque nós carregamos algo de 2 quilos, que é pesado, assim, a nossa microbiota podem chegar a até pesar 2 quilos desses micro-organismos. Outra coisa importante,
Um dado curioso é que a microbiota é formada desde o nascimento. Segundo a microbiota da mãe, a do bebê vai sendo formada. Também quando há um parto natural, também é um passo muito importante para o bebê, porque quando passa esse canal, se enche desses micro-organismos e a microbiota, estamos falando da parte intestinal, mas a microbiota nós também temos na pele ou em outras cavidades. Então, é muito importante quando é possível um parto natural, porque aí também se forma microbiota nos nossos filhos, nos bebês, e depois, claro, nós podemos ir alimentando-a, ou seja, que a microbiota também pode ser formada através de uma boa alimentação que fornece probióticos, pré-bióticos para ter esses micro-organismos. Também algo muito importante é a lactância. Se a lactância, aqui também se forma a micro-organismos ou a microbiota, e nós sabemos que, além disso, anticorpos e muitas outras coisas, e a forma como vai sendo formada. Agora, há fatores também que podem prejudicar e fazer com que não se forme, talvez, a quantidade adequada para cada organismo, e que também vai influenciar como o estresse, o ambiente, talvez se está muito contaminado, tóxico, etc., e os antibióticos também. Isso pode diminuir também nossos micro-organismos bons em nosso intestino. Agora, algo também importante é saber que a maior quantidade desta microbiota, que é 95%, se encontra no cólon. O cólon é o nosso intestino grosso. Então, aí é onde está a maior quantidade desses micro-organismos. E também, quando nós falamos que são micro-organismos e que às vezes, como você dizia, às vezes dizemos bactérias ou algo, e as pessoas se assustam, há micro-organismos que são positivos como esses, e algo curioso é que nós não poderíamos tolerar a vida sem esses micro-organismos. Além disso, eles também não podem viver sem a gente. Então, é uma união que é importantíssima para que ambas espécies possam sobreviver. E algo também importante é que uma ingesta adequada de probióticos, que são esses micro-organismos vivos, pode nos ajudar a reduzir o peso. Então, muitas vezes, talvez, nós acreditamos que nós estamos fazendo tudo correto e não podemos chegar a um peso, temos que prestar atenção no nosso sistema digestivo. E é por isso também que muitas vezes vêm os pacotes de Desafio 90. Temos produtos que estão focados ao sistema digestivo. Esse sistema é realmente muito importante para conseguir muitos processos, mas também, evidentemente, para conseguir um peso muito mais saudável. Agora, já falamos que essa microbiota pode ser danificada pelo estresse, pelo ambiente, pelo consumo de antibióticos, mas, como já falava desde um princípio, neste mês, há muitas festas e festejos onde nós podemos danificar nossa microbiota sem saber. Então, eu vou dizer quais são os fatores que mais afetam aos meus micro-organismos bons ou minha microbiota. Primeiro, o álcool. E é que, normalmente, a maioria das pessoas nesta temporada aumenta o consumo de álcool por questão de festas. Então, é importante que vocês saibam que o álcool é uma substância nociva para a saúde, que, no caso do sistema digestivo, altera a permeabilidade da microbiota. Por isso, somos mais susceptíveis a ter, talvez, infecções intestinais. Então, se vocês se davam conta que, de repente, em dezembro, que tem essas reuniões sociais, ou inclusive estas férias, ou em outros meses onde há mais consumo de álcool, tem também mais doenças do intestino, é por isso. Porque se vê afetada a nossa microbiota através do consumo de álcool, que é mais frequente. Agora, também é um bom momento este mês para aumentar o consumo de açúcar. Porque, em geral, talvez nós temos mais reuniões sociais, onde há sobremesas, fazemos também intercâmbio, amigo secreto com amigos e familiares, onde normalmente nós oferecemos chocolates, bolachas, talvez coisas que normalmente nós não estamos acostumados a comer ou comemos em pouca quantidade. Mas, neste mês, aumenta o consumo e é importante que vocês saibam que o consumo de açúcar também afeta
o seu intestino. Também todos os alimentos processados, e aqui eu acho que esse tipo de alimentação não é própria desse mês. Já falamos sobre isso, que lamentavelmente na atualidade o consumo de alimentos processados ou ultraprocessados tem aumentado e tem prejudicado em muitos aspectos a nossa saúde. Nesse caso também no sistema digestivo, porque todos esses alimentos processados têm partículas que danificam a minha microbiota, mas que também têm relação com, por exemplo, doenças do cólon ou doenças do sistema digestivo. Agora, outro ponto importante são os excessos. Os excessos na alimentação podem danificar minha microbiota. Um excesso de proteína e gordura. Sabemos que a proteína e a gordura são macronutrientes indispensáveis que devem estar presentes na minha alimentação. Um excesso pode danificar estes micro-organismos bons. E, evidentemente, o baixo consumo de fibra. Nós já sabemos que a Organização Mundial de Saúde nos diz que nós temos que consumir entre 20 e 25 gramas de fibras todos os dias. E, lamentavelmente, muitas vezes nós não chegamos a estas gramas. As estatísticas dizem que nós consumimos 13, 15 gramas, estamos abaixo do consumo. O que consumimos e que tem fibra, além dos suplementos com fibra, são frutas e verduras. E nesta época do mês, é o que menos consumimos, porque estamos focados em outros tipos de alimentos. Então, é muito importante que se talvez agora, em dezembro, nós queremos compartilhar, nós queremos ir a refeições alimentares, levamos em consideração o que pode danificar nosso sistema digestivo e que não façamos em excesso para poder proteger nossa flora intestinal e assim proteger nosso sistema imunológico e nosso sistema nervoso. Agora, talvez falamos muito sobre os micro-organismos que estão na flora intestinal. E como nós podemos melhorá-la? Probióticos e prebióticos está nos ouvidos de todos os nossos empresários. Nós já lemos, mas ainda não fica claro os conceitos. Não se sabe se você pode explicar qual é a diferença entre um probiótico e um prebiótico. Eu sinto que as palavras se parecem, às vezes não fica muito claro, mas está muito simples. Quando nós escutamos a palavra probiótico, que nós vamos ver aqui na imagem, são micro-organismos vivos, estão vivos e são micro-organismos especializados para, assim que passar pelo nosso sistema digestivo, pela boca, estômago, intestino delgado e o grosso, permaneçam aí e fortaleçam a nossa microbiota intestinal. Esses micro-organismos podem ser bactérias, já falamos, bactérias boas, e apoiam o tema da digestão e a evitar aquelas bactérias infecciosas que queiram nos adoecer, absorver nossos nutrientes adequadamente e a função intestinal em geral. Os probióticos mais comuns que nós podemos encontrar nos alimentos é no iogurte. É um claro exemplo. Alimentos fermentados como o iogurte, nós podemos encontrá-lo aí, mas algo interessante é que tem se visto, pelo tema dos processos, da pasteurização e processos que devem levar os alimentos da indústria, perdem certa quantidade de micro-organismos, de probióticos, então, mesmo assim, é preciso agregá-lo para ter uma certa quantidade, se considerem como um alimento saudável, um alimento bom. E uma forma mais simples de ser os suplementos, algum que contenha probiótico e fortaleça a microbiota intestinal. Então, probiótico seria isso, os micro-organismos vivos, tal qual as bactérias boas. E os prebióticos são aqueles alimentos que vão ajudar a um crescimento e a um desenvolvimento saudável da microbiota intestinal. Esses alimentos são principalmente alimentos que são altos em fibra, por exemplo, cereais integrais, frutos secos, leguminosas, frutas e verduras. Tudo aquilo que seja alto em fibra pode ajudar a um crescimento adequado da microbiota. Os exemplos também, digamos, mais pontuais seriam a banana, as hortaliças e folhas verdes, a cebola, o alho e
a cebola e a alcachofra são os prebióticos mais saudáveis. Então, em termos gerais, os probióticos seriam as bactérias, os micro-organismos vivos, e os prebióticos, a fibra. Os probióticos não poderiam crescer adequadamente sem um consumo adequado de prebióticos. Seria como os prebióticos o alimento, o que ajuda a fermentar e o crescimento dos probióticos. Então, tem que estar os dois trabalhando em conjunto para que possamos ter uma microbiota mais saudável. Além disso, além dessas dicas de pró e prebióticos, nós temos outras dicas para cuidar da nossa microbiota intestinal. Isso, Sara, temos 6 dicas que podem lhes ajudar a cuidar da sua microbiota. Já mencionamos alguns, agora que você estava explicando o que eram os probióticos e os prebióticos. Eu acho que o primeiro que nós temos que fazer é cuidar da nossa alimentação. Essa vocês já sabem, é básica. Durante todo esse ano, nós reforçamos a importância de um estilo de vida saudável, onde incluímos uma alimentação variável. E ao ter uma alimentação variável, é incluir alimentos como frutas e verduras que vão nos dar fibra. A fibra, como você dizia, é muito importante para o cuidado do sistema digestivo, mas além disso, há fibras que são prebióticas. Então, isso vai nos ajudar a dar esses alimentos a esses micro-organismos bons que nós temos no nosso organismo. Então, nós podemos encontrar fibra nos cereais integrais. Se vocês estão acompanhando o seu prato, e nós temos essa porção de carboidrato, que é o arroz, o pão e a pasta. Então, temos que escolher de preferência o que é integral para oferecer um pouco mais de fibra ao nosso prato. E também leguminosas, feijões, lentilhas. Então, é cuidar da nossa alimentação, focando no consumo de fibra para ter mais ou menos certas gramas ao dia e melhorar o nosso sistema digestivo. A dica número 2. Incluir pró e prebióticos. Estão dentro da alimentação e vamos precisar de uma porção extra. Sobretudo, quem não consome esses alimentos, haverá muitas pessoas que não consomem lácteos. Então, perderiam os probióticos. Então, ou certos alimentos que tenham certeza que estão incluindo pró e prebióticos em sua dieta. Não é preciso lembrar da hidratação para que tudo funcione perfeitamente. A água vai fazer com que os intestinos vai ter uma boa absorção de nutrientes e favoreça a parte de evitar a prisão de ventre. E quando nós consumimos através dos alimentos ou através de um produto nutricional. É importante o consumo adequado de água para que as fibras possam fazer sua função de forma correta dentro do nosso sistema digestivo ou intestino. Número 4, e talvez vocês vão dizer, por quê? Porque esse ponto não tem nada a ver com a alimentação, mas é realizar atividade física. Fazer atividade física nos ajuda de muitas formas. Vai reduzir o estresse de entrada e se nós estamos estressados, afetando também nossa microbiota intestinal. Além disso, fazer atividade física forma parte de um estilo de vida saudável. Nos ajuda também a melhorar a digestão, porque estamos em movimento. Uma pessoa que é mais sedentária fica sentada ou deitada mais tempo, tem um sistema digestivo mais lento que uma pessoa que é ativa. Uma forma de cuidar desse sistema é fazendo atividades físicas. 5, que é importantíssimo, é diminuir o estresse. Nós podemos fazer fazendo uma atividade física ou fazendo algo que nos ajude, por exemplo, a meditação, yoga, escutando música, dançando, etc. Algo que tem uma atividade que nós sintamos que diminui o estresse. Provavelmente algumas pessoas não é tanto a parte de se mover, provavelmente seja fazer, por exemplo, um desenho, uma pintura, uma manualidade, etc. Ou inclusive sentar a ver um programa de televisão, uns minutinhos mais, ajuda a você relaxar. E nós temos que fazer para melhorar nosso sistema digestivo. E 6, não abusar do consumo de antibióticos. Se nós sabemos que os antibióticos podem nos ajudar em certos momentos da nossa vida, muitas vezes nós abusamos desse consumo. E o que acontece? Bem, os antibióticos
varrem essas bactérias ou micro-organismos que estão nos danificando a saúde, mas não tem um sensor quais são boas ou quais são ruins. Então, quando nós consumimos antibióticos por tal motivo, o que esse medicamento faz é acabar tanto com os micro-organismos que estão nos causando a doença, como também os bons. Se em algum momento nós temos que tomar uma situação, é importante que nós saibamos que temos que consumir em maior quantidade probióticos e prebióticos para restabelecer nossa flora intestinal. Então, essas são as dicas básicas. Agora, eu já tenho uma alimentação saudável, eu já estou fazendo atividade física, estou tentando diminuir o estresse, sei o que é que me afeta e vou me cuidar nessa temporada de festas e durante todo o ano, mas eu gostaria talvez de ter uma quantidade extra, saber que eu estou fazendo isso e que estou cumprindo com os requerimentos diários de fibra, probióticos, etc. E para isso, ajudam os produtos nutricionais ou suplementos. Lembrem-se que os suplementos nutricionais complementam nossa alimentação para que nós, desta forma, possamos garantir a quantidade de nutrientes que o corpo precisa para funcionar de forma adequada. Então, nesse caso, vamos falar daqueles produtos que fortalecem ou favorecem o sistema digestivo. Vamos falar pontualmente de probiótico. Probiótico tem 2 ingredientes importantes. Um são os probióticos, dos quais Sara falava, que são os micro-organismos vivos. Estes nós podemos obter dentro do produto, com seu nome, por exemplo, técnico, que é Bacillus coagulus, são micro-organismos que vão nos ajudar a fortalecer ou povoar nossa flora, nossa microbiota. Mas Sara também mencionava muito que é importante ter esse alimento para esses micro-organismos. E nesse produto, OmniLife Probiotics, nós temos os 2. Temos os probióticos e também temos os prebióticos, ou seja, o alimento. Em que fonte nós temos como fibra de... Há fibras que nos ajudam simplesmente a melhorar o trânsito intestinal, mas há fibras que são prebióticas, que são esses alimentos. Então, aqui, esta fibra vai nos ajudar a promover o crescimento das bactérias e micro-organismos que são bons. Por um lado, consumindo probióticos, tenho meus probióticos e os meus prebióticos. Então, esse seria o primeiro produto nutricional. Agora, existe outro produto, e talvez para os países que dizem, eu agora não tenho este produto no meu país, o que eu posso fazer? Não se preocupem, nós temos outro produto que é Fiber, que é a fibra. Neste caso, no México, nós já temos como em apresentação Evolução, mas também aqueles que têm a versão Supreme, tem esses 2 ingredientes que eu vou mencionar agora, esses 3 ingredientes. E um é que tem inulina de agave, que certamente vocês já escutaram. E a inulina de agave também é uma fibra prebiótica, ou seja, também vai nos ajudar para o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Mas, além disso, esse produto também vai ter uma mescla de fibras, ou seja, não só temos a inulina, temos também outras fontes de fibra dietética através da aveia, a fibra do milho e os pós de mamão, ameixa e beterraba. E vai ajudar o trânsito intestinal e vai nos favorecer a quantidade de fibras diária. Cada vez que consumamos esse produto nutricional, vamos dar ao nosso corpo um pouco mais, entre 7 e 8 gramas de fibra todos os dias, além do que nós consumimos. Então, desta vez, talvez chegamos aos requerimentos que nos pede a OMS, que são entre 20 e 25 gramas e até 30 gramas de fibra diária. E esse produto também tem probióticos, ou seja, tem pré e tem misturas de fibras. Então, neste caso, nós temos outra cepa de probióticos, são nomes diferentes, porque são micro-organismos diferentes, mas ao final vão povoando nossa microbiota, ou seja, se talvez no teu país você tenha ambos os produtos, você pode consumir ambos, porque você estaria dando à sua microbiota diferentes cepas. E talvez aqueles que conhecem mais, escutaram mais, são os lactobacilos, acidofilos e paracacei. Esses são probióticos, são micro-organismos vivos que nos ajudam.
Isso seriam os dois produtos, digamos, que trazem probióticos e prebióticos. E existem também outros produtos que também podem favorecer o nosso sistema digestivo, que nos apoia, que além disso, nessas festas são super importantes porque têm outras funções. Quais outros produtos poderíamos ter neste mês complicado de alimentação? Eu acho que não podemos deixar de lado a aloe beta, não? Ou seja, um produto básico de cabeceira que tem esse ingrediente que é o aloe vera. Nós sabemos que é um extrato natural que, além de favorecer o sistema digestivo, tem propriedades anti-inflamatórias, de cicatrização e também tem fibras solúveis que precisamente vão ajudar ao nosso sistema digestivo. Contém vitamina E, que nós já sabemos que também é um antioxidante, e tem uma fibra que eu acho que não falamos muito sobre ela, mas é importante lembrar que é a polidextrose. Essa fibra é uma fibra solúvel e é uma fibra com características prebióticas que colabora para um sadio crescimento da microbiota intestinal. Além disso, ajuda com o trânsito intestinal. Algo que também é muito importante, não só nesta época do ano, mas em todo o transcurso, poder consumir. Nós sabemos e temos em várias apresentações, aqueles que têm evolução, a apresentação em garrafinha de 200 mililitros, grande, ou pode vir também a apresentação de pó, todos têm a mesma coisa, tudo vai depender da apresentação que tiver o teu país. É um produto que eu acho que nós devemos ter sempre em consideração. Tem muitas propriedades e muitos benefícios. Outro dos produtos que nós que podem nos apoiar nesse sistema digestivo é a colina. É um produto que nós já temos em apresentação evolução. Somente tem apresentação de garrafinha de 200 mililitros e tem ingredientes um pouco diferentes, mas vão em prol do sistema digestivo. Número 1 seria o extrato de abacaxi. Esse extrato tem uma característica muito especial, tem uma enzima que se chama bromelina. E a bromelina está muito relacionada com o cuidado do nosso sistema digestivo e, sobretudo, na prevenção daquelas infecções ou daquelas bactérias patógenas que queiram nos adoecer. Uma proteção que essa enzima faz através do extrato de abacaxi. Tem também extrato de coco. Eu sei que também, de repente, nós escutamos muito que o coco é muito saudável para o sistema digestivo. O extrato de coco também ajuda a dar uma proteção especial ao nosso sistema digestivo e tem uma função antibacteriana. Então, bem, esse produto tem ambos os ingredientes. Além disso, em apresentação evolução, tem extrato de romero e de carvalho. Então, é um produto que nós podemos utilizar, nós não podemos deixar de lado e poder complementar. E como vem a apresentação líquida, em garrafinhas, é muito mais fácil de ser consumida, pode ser consumida assim diretamente. Bem, o último e não menos importante seria a egofrutas. De repente, nós vemos e não sabemos para que nos funcionaria, não? Exatamente. Então, esse produto vem numa apresentação diferente ao que nós já conversamos agora, e é um produto que tem um sabor delicioso e que muitas vezes nós não sabemos como focá-lo. Esse produto tem vários ingredientes que colaboram em diferentes sistemas, mas nós nos focamos muito no sistema digestivo pelo seu extrato de regaliz. É um adaptógeno que nos ajuda muito dos processos digestivos, principalmente quando nós nos sentimos muito cheios ou incômodos, talvez depois de uma comida abundante, com essa pesadez na barriga. Então, é um momento no qual nós podemos consumir esse extrato e que contribua para melhorar estes processos digestivos. Então, estes são alguns produtos que nós trazemos no dia de hoje. Provavelmente há outros produtos que talvez vocês consomem, mas nós quisemos conversar sobre aqueles que nós acreditamos que são os mais importantes durante esse mês. Estamos falando sobre o nosso sistema digestivo e nesse tema que estamos tentando fortalecer nossa microbiota intestinal. Então, são produtos, dependendo daqueles que você vai ter no seu país, que você pode tomar antes ou depois de alimentos. É muito versátil e o mais importante é
respeitar esses pilares que nós, durante esses 12 meses, nós temos falado para vocês, que é a boa alimentação. Talvez, se nós tivermos dificuldades em diferentes sistemas dos quais nós falamos, pode ser que a alimentação não esteja nos ajudando. O que nós estamos fazendo não está funcionando. Então, é o momento de colocar em marcha e todos os seus conhecimentos nutricionais que vocês têm aprendido junto com a gente e então dizer, ok, eu vou fazer uma mudança, é momento de ter novos propósitos e melhorar a sua alimentação, sua atividade física e complementar tudo isso com a atividade física. Então, lembrem-se, alimentação, exercício e suplementação são a base para um estilo saudável, mais saudável. Bem, eu acho que chegamos ao final deste programa e do nosso último programa nutricional de 2023. Muito obrigada, Sara, por esses 12 programas que nós tivemos. Certamente nós vamos trazer temas super importantes para nossos empresários. Passa rapidíssimo, rapidíssimo passa o tempo. Quando nós preparamos toda essa informação para vocês, nós também aprendemos coisas novas, estudos diferentes e, claro, nós aprendemos também de nossos produtos. Para nós é um prazer que vocês continuem nos acompanhando. Por favor, nos acompanhe no próximo ano. Vamos ter temas super legais, novos e vão lhes dar bastante conhecimento. Eu quero desejar felizes festas, que vocês passem essas festas de forma incrível. E nos vemos. Muito obrigada, Sara. E lembrar que Sara é parte da equipe de nutricionistas da OmniLife. E também quero agradecer a Fernando, que durante todo este ano também tem sido nosso intérprete em Libras. E, bom, muito obrigada também a Fernando por ter sido parte desta equipe que somos, também a todos os nossos colegas de audiovisuais e de parte de toda a equipe de marketing e todos que estamos aqui tornando possível esse programa. Desejamos a todos felizes festas e nos vemos no próximo ano 2024 recarregados e com muitíssimos temas diferentes e que vocês vão continuar aprendendo nos nossos programas de nutrição. Que tenham um excelente dia e lembro, eu sou Fernanda Baroa. Felizes festas. Tchau. Foi tudo por hoje. Lembre-se de usar e compartilhar Mundo Roxo para fazer crescer teu negócio de sucesso na OmniLife. Até a próxima. Fica estritamente proibida a reprodução total ou parcial dos conteúdos e imagens desse programa com fins de lucro, sem prévia autorização da OmniLife do México S.A. de CV. As opiniões e comentários expressos durante esse programa são responsabilidade do emissor e não refletem a postura do produtor.